Nas últimas semanas, uma simples especulação sobre uma possível camisa vermelha da seleção brasileira foi suficiente para gerar um verdadeiro furdúncio nacional. Todo mundo ficou comentando sobre o assunto. E o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com você, com o seu negócio, com a sua marca na internet? Bom, na minha opinião, tem tudo a ver e é por isso que eu faço esse vídeo. Porque todo mercado tem a sua camisa vermelha. E entender isso pode ser o que falta para você se destacar mais, para você ter mais clientes e até cobrar mais caro pelos seus produtos ou serviços. Então, o que causou a polêmica aqui não foi o tecido, não foi a costura, não foi a marca, né? Não foi nada disso, você sabe muito bem. O que causou a polêmica foi a cor. A cor que simbolizava algumas coisas. Simbolizava, por exemplo, a identidade da seleção brasileira. E aqui nesse vídeo, para deixar muito claro, eu não quero entrar em nenhum juízo de valores, eu não quero nem analisar propriamente uma possível campanha da Nike, né, que é a fornecedora do material esportivo da CBF. Não vou nem entrar nesses termos que poderíamos, né, e eu acho pertinente, né. O meu ponto aqui é que toda marca forte, né, toda marca bem posicionada, vamos dizer assim, ela precisa de um ponto de tensão, né? Algo que separe quem é de dentro e quem é de fora. Não estou sugerindo que essa foi a ideia da Nike, eu não sei, né? Ninguém sabe até o momento, parece que não foi nada muito divulgado oficialmente. Tudo pode ser uma grande jogada de marketing ou uma péssima jogada de marketing, a depender dos resultados. Tudo pode ter sido um mero acaso, não é? Mas o meu ponto é ficar nos fatos, né? Ficar no que temos aqui. E o que temos aqui é que saiu na internet as imagens aqui de uma possível camisa vermelha, né? Então, como você vê aqui ó, o nosso querido ChatGPT que criou essa imagem, provavelmente eu peguei na internet, né? Do Neymar usando a camisa vermelha da CBF, aqui uma outra imagem que vazou com a marca do Michael Jordan, né? Que é a marca hoje dentro da Nike, então teria essa possível parceria aí da CBF com uma marca que é da Nike também, que é do Jordan. E aqui está, né, então, a tal da camisa vermelha. Então, o que nós temos de fato é isso. Isso daqui saiu e começou a rodar como uma hipótese, uma especulação. E saber, tipo, todo esse furdunço que rolou veio em cima apenas dessa hipótese de como isso mexeria com a marca, né? Se a Nike optou por esse caminho de ter uma camisa vermelha, ela estaria acionando grande parte do mercado, estaria mexendo com um valor, com uma identidade histórica, né, e vencedora, não é? Por isso que importa tanto. Então, o meu ponto aqui para a gente começar é que a maioria tem medo de incomodar. A maioria dos criadores de conteúdo, dos mentores, né, aqui eu falo mais para minha galera, dos infoprodutores, tem medo de incomodar. Mas é justamente esse incômodo que gera engajamento, que gera buzz, que gera lembrança de marca. E veja, eu não estou falando que você deve incomodar por incomodar. Eu não estou falando que você deve buscar esse buzz, né, esse burburinho, só pelo burburinho. Não é essa a ideia. Mas é aproveitar determinados temas para posicionar a sua marca. Como eu falo isso já para os meus mentorados, para os meus alunos há bastante tempo. Posicionar é você se posicionar contra algo ou alguém. Não existe posicionamento se você não se opõe a algo que já está no campo, que já está no mercado, né? Então, a analogia que eu sempre busquei trazer e faz ainda mais sentido aqui para esse tema, né, falando de seleção brasileira, falando de futebol, é justamente a analogia que eu trago que você pode ver o posicionamento de marca, de negócio, como se fosse um campo de futebol. E nesse campo de futebol já existem jogadores, já existem pessoas jogando o jogo. Quando você entra ou quando você quer atualizar o seu posicionamento, você faz isso se opondo a jogadores, a pessoas, a marcas que já estão no campo. O campo é um mercado. Os jogadores são seus concorrentes, os jogadores são as ideias que já estão vigentes ali no mercado, já são as práticas comuns, o senso comum. Então você entra e se posiciona contra alguma coisa que já é conhecida ou já é defendida no campo. É assim que você tem um posicionamento notável. Caso contrário, você vai ser ignorado, não é? Então,
esse é um jeito, né, que aí as pessoas utilizam, ou melhor, que eu gosto de trazer para as pessoas averiguarem. Então, se você quiser saber mais sobre posicionamento, sobre como você pode fazer o posicionamento para sua marca e tudo mais, eu sugiro que você entre na minha comunidade, conteúdo.org, o link está na descrição, eu posso te ajudar pessoalmente a fazer isso. Todas as informações estão no link que você encontra na descrição. Mas para a gente avançar aqui no nosso conteúdo deste vídeo, né? Então, sabe, começou a reverberar na internet, né? Então, as notícias começaram a sair, inclusive notícias sobre o feedback negativo, né? As avaliações, as reações negativas que ocorreram após a mera especulação. Então, se foi uma grande jogada de marketing, de algum modo, eles fizeram bem, né? Eles aparentemente não criaram material. Eles disseram que seria feito no ano que vem. E bastou essa informação para colher o feedback do público. E aí você vê 90% de reações negativas de algo que não foi feito de fato. Então, para a Nike, para a CBF, de algum modo, elas estão, de certa forma, blindadas. Ela pode falar, isso aí foi especulação, vazou na mídia, não deveria ter vazado, mas eles estão tranquilos. E aí eles já conseguem ver o mercado e falam, isso aqui é roubada. Ou não, né? Sei lá, depende de quais são as ideias que eles têm na cabeça. Mas, ao que tudo parece, 90% aqui, a grande maioria das pessoas, rejeitou essa ideia. Mesmo pessoas, né, politizadas para a esquerda, um posicionamento de esquerda, viram que não tem nada a ver criar uma camisa vermelha para a seleção, né? Porque esse é o grande ponto, né? Foi por isso que se gerou tanto a polêmica. Porque nos últimos anos, as pessoas mais vinculadas à direita começaram a usar, imagino que de uma forma espontânea, a camisa da seleção como um meio de simbolizar o patriotismo, né? a defesa, vamos dizer assim, dos bons valores, das boas ideias aqui no Brasil, e ir para manifestações públicas vestindo essa camisa. Então, meio que a direita, de algum modo, se apropriou desse símbolo que, a princípio, era nacional, não é? Que não tinha uma identidade política, um viés político, tomou como posse para isso, e a esquerda, vamos dizer assim, ficou órfã desse tipo de símbolo, né, com a seleção brasileira, e aí causou esse furdunço todo, porque é a esquerda que geralmente é representada pela cor vermelha. Então, né, tô explicando isso sem precisar, porque provavelmente você já entendeu, você vive no Brasil, você sabe do que está acontecendo. O meu ponto aqui, a gente trazer mais para o ponto do marketing propriamente, é que todo mercado tem a sua camisa vermelha. Todo mercado tem aqueles pontos de tensão que, quando são acionados, costumam despertar emoções nas pessoas. E esse é um dos pontos aqui, é um dos olhares que nós precisamos ter na hora de criar conteúdo, de criar campanhas. Hoje em dia nós corremos o risco de ser ignorados facilmente, porque há muito conteúdo por aí, há muitas campanhas, há muita competição. Então, se a nossa mensagem não toca nos pontos certos que acionam emoções, a gente está se colocando numa posição ainda mais difícil, né? Então, aqui eu trago, por exemplo, a questão do Nubank, que principalmente quando ele veio para o mercado, entrou no mercado ali, sei lá, 2015 talvez, eu não lembro exatamente a data, ele se posicionou contra os bancos tradicionais. E numa campanha que, na minha opinião, é brilhante, eles sintetizaram todo esse posicionamento, todo esse ataque, ou toda essa camisa vermelha, com esse tagline aqui, com esse slogan, se é que dá para dizer assim, o fim da complexidade. Então eles apontavam para esse inimigo, que eram os bancos tradicionais, e que dentre as muitas desvantagens, os muitos defeitos dos bancos tradicionais, existia a complexidade. E o Nubank vinha justamente para combater isso. Então note, se você, como a maioria das pessoas, tem uma conta em banco, ou já teve uma conta em banco antes da ascensão desses bancos digitais, como o Nubank e outros, você sabe o que era a complexidade, a burocracia de lidar com essas questões bancárias, né? Mesmo transações simples que hoje a gente consegue, 10 anos atrás não era a realidade. Então, o Nubank ele entra se posicionando contra algo, contra alguma coisa, mas esse algo, essa coisa, que no caso é a complexidade, a burocracia,
é algo que toca o público-alvo, que de fato é pertinente, de fato é relevante. Então não basta que você se posicione contra algo ou alguém que já existe no mercado, mas esse algo ou alguém, ele precisa ter defensores. Ele precisa ter, inclusive, pessoas insatisfeitas. Quem são os defensores da burocracia? Quem são os defensores da complexidade? Posto dessa forma, não dá para dizer que ninguém defende isso. Mas temos um perfil muito claro de pessoas que ainda prefere os bancos tradicionais, que geralmente são pessoas mais velhas, pessoas que não são nativas digitais e que buscam na segurança ainda do papel, do dinheiro vivo, né, como se diz, ou já está habituado com determinado procedimento no banco, etc, etc. Ainda existe esse público. Esse público tende a diminuir? Pode ser. Mas o ponto aqui é que o Nubank soube entrar no mercado com um posicionamento muito claro contra a complexidade que incomodava parte do mercado, né? E ali, claro, eram valores que a equipe fundadora do Nubank deveria defender, deveria, né, entender que fazia sentido. Então, aí, como referência, eu trago aqui um gráfico que está presente no livro Expert Secrets, do Russell Brunson, um gráfico que eu gosto bastante, um gráfico que eu gosto sim, mas o livro principalmente que eu gosto bastante, já citei N vezes aqui nos vídeos aqui do YouTube, né, mesmo que eu faço alguns meses só que eu estou mais frequente, já devo ter citado várias vezes esse livro, que para mim é um dos melhores livros de marketing dos últimos tempos. Ele traz isso daqui no contexto do personagem atraente, né, aqui numa tradução livre, que é quando você está construindo o seu personagem, a sua marca, para se comunicar com o seu público. E aí, ele traz esse gráfico que diz o seguinte: no eixo Y, aqui, né, na vertical, a gente tem a quantidade de dinheiro, vamos colocar, né? Então, como você vê, ó, de 0 até o cifrão aqui, como se simbolizasse uma grande quantidade de dinheiro. E no eixo X, tem algumas características de mensagens, vamos pôr, né? Então, ele coloca aqui como crazy, né, como louco, é uma mensagem extremista demais. Mas ele coloca como prolífico, nesse caso, são mensagens que causam polarização, que causam polaridade, ou seja, ele toca num ponto emocional, ele consegue mexer com a audiência, só que ele não é visto como maluco, ele não é visto como um conspiracionista. E aqui eu não estou dizendo nada necessariamente dentro do espectro político, né, sobre qualquer coisa. Esse é o conceito que o Russell Brunson traz, né? E da mesma forma, ele também não quer que você, ele não sugere que você fique no mainstream, né, na comunicação neutra, nem na comunicação louca, nem na comunicação neutra, mainstream, porque isso, segundo o gráfico, não tem dinheiro. Você consegue atrair mais dinheiro, atrair mais audiência, né, quando você polariza. Porque aí, nesse caso, você vai ter os defensores e você vai ter os detratores, as pessoas que discordam de você. E ter essas pessoas que discordam de você é importante, porque dessa maneira você tem mais claro qual é seu time, qual é sua galera, né? Então, quem se identifica vai se identificar com mais força, mas também tem aquele efeito colateral, que na verdade é um efeito positivo, que os detratores, ao falarem mal, entre aspas, ao discordarem de você, eles estão causando um burburinho, eles também estão contribuindo para a divulgação do seu negócio, para a divulgação do seu marketing. Então, esse gráfico é muito legal, porque mostra, né, que não é para ser extremista, né, não é para você ficar defendendo ou indo contra, sei lá, o aborto, né, com temas de causas sociais, temas políticos, nem nada disso. O contexto aqui trazido pelo Russell, que eu quero trazer para você também, puxando esse acontecimento da camisa vermelha da seleção existem temas que tocam na emoção do público. A camisa da seleção é um tema desse tipo, que a princípio estava subentendida ali, né? Existia um incômodo. Qual era o incômodo? Pô, a direita no Brasil tomou para si, tomou como posse esse símbolo que antes era comum a todos que amavam, que gostavam, que, sentiam o prazer de acompanhar a seleção, e acabou tirando fora a possibilidade, vamos dizer assim, do pessoal que se vê mais orientado para a esquerda, para o espectro político, né, de esquerda, se viram sem esse símbolo. Então era um negócio que rolava, né, uma discussão que acontecia, meio que sem
levar, assim, tipo, não existe uma discussão ou nada muito oficializado. Era uma observação geral. E aí, quando vem uma campanha de marketing criando uma possível, né, a especulação de uma campanha de marketing criando uma camisa vermelha, essa discussão vem à tona. Percebe? Então isso, ele entra justamente na polaridade e não é louco, porque, cara, não tem nada de muito, assim, tipo, é arriscado uma campanha de marketing desse tipo, mas não tem nada de um absurdo completo. Porque são coisas e coisas, né? Tipo, não é que a seleção defende os conservadores, defende quem é de direita. Não tem isso, não é? Se fosse, então essa campanha poderia ser definida como louca. Mas não é. Então o ponto é, todos os mercados têm esses assuntos de polaridade, né? E a forma como você ataca os assuntos de polaridade também te ajudam a definir se você vai para o mainstream, se você é prolífico ou se você é maluco, certo? Eu lembro do livro do Russell Brunson, nessa parte, quando ele está falando sobre isso, né, de prolific zone e tudo mais, causar essa polaridade, ele traz um exemplo de um cara, eu não vou lembrar o nome dele, nem o caso exatamente, mas ele traz o exemplo do cara que, num contexto, num mercado que visa emagrecimento, esse cara hipotético, eu não sei se ele é verdadeiro ou não, ele sugeria que as pessoas se alimentassem de sol para emagrecerem. Alguma coisa do gênero. Então, você vê como isso é maluco? Não é? Como o simples fato de eu te falar. Tipo, cara, isso é muito louco, entendeu? Porra, beleza, o jejum tem lá sua tradição, por assim dizer, seja na religião, enfim, nas culturas do mundo afora. Mas se alimentar de sol soa como loucura. E aí ele traz um outro contexto, um contra-exemplo de uma pessoa prolífica nesse caso, que é aquele cara que inventou o Bulletproof Coffee, né? Que a ideia era, ao amanhecer você vai tomar um café lá, colocar manteiga no café, fazer uma mistura maluca lá, óleo de coco, sei lá que parada que ele coloca no café, você toma aquilo e você tá tranquilo por um longo período de tempo, tá energizado e não sei o que, não vai sentir fome, alguma coisa do tipo, que também ajuda as pessoas que querem emagrecer. Então, essa questão de você colocar gordura no café, de você colocar óleo de coco, colocar manteiga, ele tem um quê de loucura, ele tem um quê de estranheza, mas porra, não é tão maluco assim. Né, especialmente porque, né, uma vez que você experimenta e você vê que, cara, beleza, eu já tomei café com óleo de coco, e assim, é esquisito, mas, cara, beleza, vai, né? Então, entra justamente na polaridade, porque vai ter pessoas que, talvez você que está assistindo isso, ao me ver falar, caramba, colocar manteiga no café, colocar óleo de coco no café, eu jamais farei isso. É justamente esse o ponto da polaridade. Porque eu acho que, sem um exagero, você consegue imaginar pessoas que consumiria, como eu falei, eu consumi? Algo que eu tomaria todos os dias? Não, mas assim, tipo, não é ruim, entende? Então, aqui está explicado a questão da polaridade. O posicionamento, no fim das contas, ele é uma escolha, não é? Então, o que você precisa, qual que é a minha sugestão, né, para você que, porra, não está conseguindo atrair tantos clientes como gostaria, não sente confiança no próprio posicionamento, não consegue cobrar mais caro, busque essa polaridade. Busque a sua camisa vermelha. E aí, como que você pode descobrir a sua camisa vermelha? Bom, aí eu trago aqui a foto de uma vaca sagrada na Índia, que esse era o termo que eu utilizava para explicar tudo isso que eu expliquei para você, né? Eu não desenvolvi isso agora, depois que saiu o case aqui da camisa vermelha da seleção. Na verdade, eu já tinha todas essas explicações e eu achei pertinente gravar esse vídeo aproveitando o termo, né, da camisa vermelha, aproveitando o ocorrido para trazer à tona esse termo de posicionamento que eu sei, o tema de posicionamento que eu sei que é muito importante. Então, na Índia, talvez você saiba, talvez não, existem as vacas sagradas. Lá as pessoas, ou parte das pessoas, não consomem, não matam a vaca, né? E aí os motivos, enfim, não vamos entrar nesses termos. O ponto é, existem as vacas sagradas. E aí, para me ajudar a exercitar, né, para transmitir o conhecimento, eu falei, cara, quais são as vacas sagradas do seu mercado, do seu nicho? Quais são aqueles temas, quais são aquelas opiniões, quais são aquelas questões que ninguém desafia, que ninguém ataca e que talvez você possa atacar?
talvez você possa desafiar, certo? Então, aqui está a provocação, né? E aí vem, né, algo que você pode utilizar para brincar com a inteligência artificial, com o ChatGPT e tudo mais, é buscar explorar isso. Quais são essas opiniões estabelecidas no seu mercado que todos defendem? E será que você não discorda dessas opiniões? E aí uma pergunta que eu costumo fazer para os meus mentorados, uma única pergunta, que eu costumo fazer para os meus mentorados que os ajuda demais a encontrar um posicionamento. A pergunta é a seguinte: o que você odeia no seu mercado? E o verbo odiar, ele é proposital, porque ele é um verbo muito carregado de emoção, né, naturalmente, pelo significado, e faz com que você acione partes do seu cérebro, sei lá, ou da sua experiência, da sua opinião, que te permite direcionar melhor para respostas que de fato vão mexer no seu posicionamento, né? Que de fato vão fazer a diferença, que de fato mexe com as pessoas. Então quando você fala, cara, o que você odeia no mercado? O que, cara, porra, te dá nos nervos, assim? Vou te dizer, uma das coisas que eu odeio no meu mercado, aqui no marketing digital, no meu mercado é o marketing digital, eu vendo marketing digital, marketing de conteúdo e tudo mais. O que eu odeio é nego sinalizando virtude. Né? É ficar exibindo ali como ele é fodão, é ficar exibindo, né, bens materiais também, posses e tudo mais, quando na verdade a vida real do cara é uma merda. Conheço inúmeros casos assim, já tendo, muitas conexões no mercado, conhecendo muita gente, conhecendo inclusive inimigos, pessoas que não se dão, aí você fica sabendo de fofoca assim, sem querer saber, as pessoas vêm te contar as coisas. Enfim, os bastidores é uma merda. E aí você olha nos stories, a vida do cara é mil maravilhas, entendeu? Porra, bicho, eu vou te falar, isso me dá nos nervos. Eu odeio essa merda. Então, qual é a camisa vermelha do seu mercado? Qual é a vaca sagrada do seu mercado? Então, outra coisa que pode te ajudar, né, além dessa pergunta, é você identificar algo que você acredita fortemente. Né? Eu, por exemplo, eu não acredito que eu preciso ficar sinalizando virtude, eu preciso ficar mostrando o meu estilo de vida, como que é a minha vida pessoal, como que é a vida dos sonhos que eu vivo ou não nas redes sociais. Né? Eu não acredito nesse caminho. Da mesma forma, você pode se perguntar e até usar o ChatGPT e outras IAs para identificar o que o seu mercado evita de discutir. Cara, quais são os temas assim que meio que todo mundo percebe, mas ninguém abre a discussão efetivamente. Esse é um bom sinal também de tema que, se você entrar nele, se você se posicionar, pode reverberar muito bem, pode dar muita audiência. E, por fim, o que incomoda, né? Mas faz pensar. No caso do Nubank, né? O que incomodava o público geral? Burocracia, complexidade, né? Custos caros ali para usar sistemas financeiros. Então, a interseção dessas áreas, dessas respostas, te mostra um bom posicionamento. Né? Algo que não só vai ser, vamos dizer assim, interessante para você mesmo utilizar, como vai reverberar na galera. Né? Lembre-se, você precisa se posicionar contra alguém que já está no campo. E quem está no campo é conhecido pela arquibancada, é conhecido pelo público. Né? Então é por isso que eu gosto dessa metáfora. Se você gostou dessas ideias, se você acredita que eu posso te ajudar mais, te convido a clicar no link da descrição mais uma vez, conhecer mais sobre a minha comunidade conteúdo.org. Na data da publicação desse vídeo, eu ainda ofereço mentorias individuais para todo membro da comunidade. E vai ser um prazer entrar no seu caso e te ajudar a resolver as questões de posicionamento. Certo? No mais, nos vemos no próximo vídeo. Lembrando que o burburinho da camisa vermelha mostra o poder de um símbolo com significado. Né? Então, marcas crescem rápido. Que crescem rápido não tem medo de tomar partido, nem que seja simbólico. Né? Não necessariamente direita ou esquerda, a favor ou contra o aborto, a favor ou contra a legalização das drogas, ou não são esses temas. Acho que você entendeu. Tem os pontos que eu gosto de falar também, que são as polêmicas brancas do seu mercado. É aquele tipo de polêmica como ketchup na pizza, sim ou não? Né? É o tipo de polêmica que divide opiniões, né? Tipo biscoito ou bolacha. Coisinha bobinha, mas que todas as pessoas têm a sua opinião.
todas as pessoas têm uma opinião sobre ketchup na pizza, sim ou não. O que você não pode ser é aquela pessoa que diz, veja bem, a pizza é sua. Você coloca ketchup se quiser. Tudo bem que você acredite nisso, né? É natural até acreditar nisso. Só que você comunicar dessa forma na internet não reverbera. Entendeu? Não causa a fricção, não causa a tensão. Você deve falar, porra, eu sou contra colocar ketchup na pizza. Eu acho que é um erro tremendo. Você está destruindo o prato, né? A receita que foi feita. Então, esse é o ponto. Você nunca vai se posicionar em cima desse sistema de uma forma neutra, com todos pisando em ovos, com medo de ofender alguém. Não, assim, no geral, não é que você faça para ofender alguém, mas se alguém se sentir ofendido, significa que a sua mensagem está boa, né? Porque caso contrário, você vai estar morno, né? E nem na Bíblia, né? Nem no Evangelho, o morno é muito bem visto. Então, eu espero que essas ideias tenham feito sentido aqui para você nesse vídeo e nos vemos na comunidade ou nos vemos no próximo vídeo. Até mais.